A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos ao nosso Deus mais esse dia. E essa tarde nós podemos aí nos encontrarmos para adorar esse Deus maravilhoso. Que Ele possa estar sobre a sua vida e você possa se fortalecer a cada momento nesses dias que temos enfrentado. E dias difíceis porque por mais que nós sabemos que a nossa salvação ela é individual, há uma necessidade muito grande de nós nos confraternizarmos, de nós estarmos juntos com os irmãos, estar realmente dentro de um culto, adorando a Deus. E nós vemos que, geralmente, a fé das pessoas, elas vão assim, como vou dizer, elas vão como se fosse minguando, as pessoas vão desanimando. Não pelo fato delas não verem uma resposta, talvez, daquilo que elas aguardam, mas por estarem dentro dos seus lares, e geralmente dentro do nosso lar, irmãos, às vezes nós não buscamos com tanta intensidade, nós não oramos com tanto fervor, nós não praticamos a nossa fé, vamos colocar dessa maneira que é melhor, nós não praticamos a nossa fé com tanto fervor, com tanta ousadia, coragem, com tanta perseverança. A nossa fé dentro do nosso lar parece que é uma fé diferenciada, assim de dentro da igreja. É como se nós estivéssemos dentro dos nossos templos, nos cultos, e nós fôssemos a cada dia renovados, fortalecidos. Isso é verdade, isso nós nos fortalecemos mesmo. Mas nós vemos que dentro do nosso lar há uma necessidade de nós conservarmos essa fé, esse desejo de nós vencermos. E nós temos visto o quanto as pessoas elas desistem dos seus objetivos de uma forma tão fácil. Elas abandonam os seus propósitos, aqueles projetos que desejaram. Imagine agora, nessa situação que estamos enfrentando, quantas pessoas abandonaram aí a fé, abandonaram aí os seus projetos, seus planos, desistiram já, achando que não vai se cumprir. Eu queria, nessa oportunidade que Deus está nos concedendo, estar meditando com os irmãos na carta de Romanos, capítulo 8. É um dos textos que nós falamos muito. Romanos, capítulo 8, o versículo 28 ao versículo 30, em que ele nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. Aos que justificou, a este também glorificou. Deus te abençoa, Ele te fortaleça, Ele te guarde, te proteja na sua vida, renove a sua fé. E que essa palavra de ânimo nessa tarde, ela possa penetrar na tua alma, no teu entendimento, e você ser fortalecido, fortalecida em Cristo Jesus. Esse texto é um texto que é muito usado em nosso meio evangélico, mas também alguns usam, algumas lideranças, para os chamados cultos de prosperidade, os cultos de predestinação, em que essa palavra que nos fala sobre a predestinação, a teologia da predestinação, é algo que tem crescido muito hoje em nosso meio, e isso tem até invadido algumas igrejas, já passou pela nossa também, em que se nós não vigiarmos, nós vemos que líderes, eles vêm com essas visões dentro do nosso ministério de predestinação. E Deus, Ele não nos predestinou para o sofrimento,
e também não nos predestinou para a riqueza. O texto fala que somos predestinados em Cristo. E eu não estou aqui para falar sobre predestinação, mas para nós termos uma ideia sobre aquilo que nós, às vezes, o que vem em nosso meio, em coisas que surgem no meio evangélico. E por isso, por esses cultos de predestinação em que ele leva aqueles dois pontos. Primeiro, aquela pessoa que acha que está predestinada a sofrer o sofrimento. E o outro que acha que está predestinado a ter uma vida de luxo, de riqueza, de sucesso. E a predestinação que ele fala não é essa predestinação. Ninguém está predestinado para uma coisa. A Bíblia ela nos fala muito claro. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Cristo ele sempre nos traz uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra de renovo, uma palavra que nós possamos olhar e ver que nós não vamos ter um evangelho de facilidade. Enquanto estivermos vivendo nesse mundo, nós vamos ter momentos difíceis, vamos ter momentos bons, mas vamos ter momentos difíceis. Momentos que muitas vezes podem até nos levar a nós desanimarmos, ficarmos abatidos por algum momento, ficarmos perplexos com alguma situação. E eu queria iniciar essa palavra com uma introdução que fala de um homem que ele foi um grande exemplo assim no Evangelho, mas um grande exemplo de superação, de perseverança. Enquanto muitas vezes nós como cristãos, irmãos, nós não perseveramos, muitas vezes desanimamos em nossos propósitos. E um homem, ele investe tudo o que tem numa pequena oficina. Ele trabalha dia e noite e dormindo apenas 4 horas por dia. Dorme ali mesmo entre um pequeno torno e algumas ferramentas espalhadas. Para poder continuar seus negócios, empenha sua casa e as joias da sua esposa. Quando finalmente apresenta o resultado de seu trabalho a uma grande empresa, recebe a resposta que seu produto não atende o padrão de qualidade exigido. O homem desiste? Não. Volta à escola por mais 2 anos, sendo vítima de chacota de seus colegas e de alguns professores que o chamam de louco. O homem fica ofendido? Não. 2 anos depois de haver concluído o curso de qualidade, a empresa que o recusara finalmente fecha contrato com ele. 6 meses depois vem a guerra. Sua fábrica é bombardeada 2 vezes. O homem se desespera e desiste? Não. Reconstrói sua fábrica, mas um terremoto novamente arrasa. Aí você pensa, claro, agora ele desiste. Mais uma vez, esse homem não desiste. Imediatamente após a guerra, há uma escassez de gasolina em todo o país. E este homem não pode sair de automóvel nem para comprar alimentos para sua família. Ele entra em pânico e decide não mais continuar seus propósitos? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta e logo ele não conseguiria atender todos os pedidos. Decide montar uma fábrica para a nova invenção. Como não tem capital, resolve pedir ajuda para mais de 15.000 lojas espalhadas pelo país. Como a ideia parece excelente, consegue a ajuda de 3.500 lojas, as quais lhe adiantaram uma pequena quantidade de dinheiro. Hoje, a Honda Corporation é uma das maiores impérios automobilísticos. Esta conquista foi possível porque o senhor Soichiro Honda, o homem
dessa nossa história, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Em nossas vidas, quantos de nós desistimos por muito menos? Quantas vezes o fazemos antes de enfrentar minúsculos problemas? Todas as coisas são possíveis quando sustentadas por um sonho e valores consistentes. Tome a decisão de um vencedor. Jamais desista. Eu queria trazer para vocês essa palavra sobre isso. Jamais desista. As circunstâncias em que nós enfrentamos, em que talvez você esteja enfrentando, ela pode ser muito difícil. Aos olhos humanos, ser até chegar àquele ponto extremo, impossibilidade humana, de você não ver nenhuma possibilidade humana de resolver a tua situação. Mas não desista. Esse homem é um grande exemplo. Ele não desistiu. Atravessou, criou uma história. O que esse texto de Romanos ele quer dizer, irmãos, é que somente os que amam a Deus, eles não se dobram. Eles não se dão por vencido. Quando você olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, você vê exemplo de homens que mudaram as suas histórias, criaram as suas histórias e entraram para a história. Eu vi um exemplo de Gideão. Aquele homem ele é chamado, ele sai com 32 mil homens, pensando que ele ia vencer a batalha com 32 mil homens. E Deus fala, tem muita gente contigo. Ele manda que volte para trás os covardes e medrosos. Pessoas que não tinham nenhum objetivo. Pessoas que não tinham propósito. Esses 20 mil que voltaram foram pessoas que não tinham propósito, um objetivo para ir para aquela guerra. Para você entrar numa guerra, você vencer uma guerra, tem que ter um objetivo, um propósito. Você só vai vencê-la se tiver o teu propósito. E aqueles 20 mil voltam. E ele ainda acha que ia vencer com os 22 mil voltaram. E ele achou que ia vencer com os 10 mil. Deus disse, ainda tem muita gente contigo. Manda descer no rio. E ali houve aquela famosa seleção. Não somente dos vencedores, mas daqueles que tinham um propósito. Aqueles que iam lutar por um propósito, que tinham um objetivo nas suas lutas, na sua batalha. 9.700 homens são rejeitados, dizendo assim, ali nas águas. Apenas 300 vão lutar com Gideão. Os 300 valorosos. Homens que tinham suas tochas nas mãos, que tinham seus cântaros, que tinham um objetivo, que tinham um desejo, um ardor no coração. E eles vencem a batalha para a glória do Senhor. Elias, quando foge de Jezabel, ele entra numa caverna. Ele achou que ele estava só, que ele havia até perdido a batalha. E Deus disse, volta, que ainda tem 7 mil que não se contaminaram. Talvez você pense que está sozinho, mas existe muita gente que está contigo. Existe um Deus que está contigo. Quando Estevão foi apedrejado em Atos capítulo 7, no versículo 57, aquele homem ele olha para os céus, ele vê o céu de pé, ele vê o Filho de Deus de pé, a destra de Deus. Ele vê o céu torcendo por ele para que ele possa vencer, para que ele não desista. Nesse momento em que você passa esse momento de aflição, de luta, de dor, os céus estão de pé olhando para você, torcendo para que você possa vencer essa batalha, vencer esse momento difícil na sua vida. Eu queria usar essa palavra como um tema. Somos mais que vencedores. Existem situações, irmãos, que nos levam a nós desistirmos.
Tem situações que às vezes nos levam a desistir. O versículo 18, ele fala isso, porque as aflições desse tempo. Quais são as aflições que você tem enfrentado nesse tempo? Paulo, quando ele fala as aflições desse tempo, ele estava em Roma preso. Não estava livre. Imagino que esse homem passava dentro da prisão. As perseguições, as calúnias, as injúrias. E a pior perseguição, muitas das vezes, não é aquele que são nossos inimigos exteriores, nós conhecemos, pessoas que nós conhecemos, mas aqueles de perto, os que perseguiam Paulo, eram os judeus. Aqueles que eram para apoiar Paulo, é que os perseguiam. Eram que armavam ciladas para Paulo. As aflições, muitas vezes, não são aquelas de coisas que nós não conhecemos, pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão ao nosso redor. Então ele fala as aflições desse tempo. E ele fala, todas as coisas cooperam. Tudo coopera. Tudo nós temos passado hoje nessa situação. Com certeza vai cooperar para algo em prol do nosso Senhor, em prol do reino de Cristo. Estamos crescendo na fé. Estamos crescendo em família. Estamos crescendo de uma forma até moral, melhorando a nossa maneira de lidar com as pessoas. Sabendo de que como faz falta um abraço. Quando tínhamos a liberdade de abraçar, de estar junto, não fazíamos, e hoje sentimos falta disso. O desejo de estar junto, o desejo de voltar para o templo, tudo coopera. Talvez essa aflição que você está enfrentando, essa escassez, talvez financeira, talvez de alimento, talvez de carinho, tudo isso, essa aflição, tudo isso, que ela possa cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, que você que ama a Deus, você possa crescer em tudo isso e não desistir. As aflições desse tempo que Paulo fala na prisão, ele falava justamente de agonia, angústia, inquietação. Quantas pessoas estão passando por isso nesse momento? Agonia. Pessoas estão vivendo uma agonia dentro dos seus lares. Desejo de sair para a rua, trabalhar, rever amigos, abraçar amigos. Quantas pessoas estão angustiadas? E que já terminou tudo aquilo que ela poderia inventar para poder fazer dentro de casa, já não tem mais o que fazer. Estão angustiadas. E a inquietação, o desejo de voltar para a rua, o desejo de voltar para a obra do Senhor, para cultuar a Deus, o desejo de reencontrar aqueles amigos. Pessoas estão inquietas, estão como aquelas andorinhas do Salmo 84, as andorinhas, o pardal encontrou ninho para si, e a andorinha encontrou ninho para sua prole. Aquele pássaro inquieto. Hoje você está no lugar mais seguro que é a sua casa. Que essa agonia, que essa angústia, que essa inquietação, ela possa cessar no teu coração, esperar com paciência e saber que Deus ele vai agir em teu favor. Um coração turbado, irmãos. Tem coisa pior que um coração turbado. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Olha o que Cristo fala. Não se turbe o vosso coração. Você deixar teu coração turbado, aquele coração envolvido por preocupações excessivas, por desejos que passam pela sua mente, você não vai ser uma pessoa inquieta, você não vai ter sossego, paz na tua alma. Então não desista nunca. O versículo 18, ele fala sobre isso.
Ele fala as aflições desse tempo. As aflições desse tempo. Eu estou bem certo que as aflições deste tempo presente não podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo não podem ser reveladas com a glória que há de ser revelada para nossas vidas. Paulo aqui ele poderia falar talvez da glória futura, né, eternamente com Cristo, mas da glória de passar para aquele momento difícil e receber o refrigério, receber a promessa, receber a bênção, receber as mãos de Deus envolvendo a sua vida em teu favor. Ele não se relaciona, ele não se fala aqui somente de uma glória futura de viver eternamente com Cristo, mas de passar por aquele momento angustiante, aquele momento difícil que ele estava enfrentando. E nós vemos as aflições, irmãos. Os efeitos das aflições, elas são difíceis demais. Você olha para a carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 16 ao versículo 18. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Ainda que esse homem exterior se corrompa, essa carne se corrompa, não se corrompa com o pecado, não. Paulo está aqui abrindo uma brecha, abrindo um ponto para que a pessoa possa se corromper com o pecado, aceitar corrupção, aceitar suborno, não. Ele está dizendo, ainda que esse homem exterior ele se corrompa, ele não aceite a situação que está enfrentando. Ele pode até em algum momento ele se lamentar, reclamar, murmurar. Isso é justamente a pessoa está se corrompendo a sua fé. Mas ainda que esse homem exterior se corrompa, esse homem interior, minha alma, meu espírito, ele se renove a cada dia. Ele se renove a cada dia. Ele olhe para Cristo, seja renovado pelo poder de Deus. Pois a nossa leve e momentânea tribulação, olha que ele fala, leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando você olha para a carta aos Hebreus, você olha Hebreus capítulo 11, você vê ali homens que eles trouxeram para eles um eterno peso de glória. Venceram as suas batalhas, venceram as suas tribulações, venceram os seus fracassos, suas limitações. Esse eterno peso de glória não é somente na glória vivendo com Cristo, mas é você viver uma história de vitória, de conquista. É você ultrapassar essa situação toda e você entrar para a história e as pessoas olharem para você e ver você um referencial de resistência, um referencial de pessoa que venceu a batalha, venceu a peleja. O que hoje nós precisamos são desses referenciais, de pessoas que não desistem, de pessoas que não abandonem a sua fé, não abandonem os seus ideais, seus objetivos, seus propósitos. Então ele fala isso. Aqueles heróis da fé, eles conquistaram um eterno peso de glória. Até hoje eles são lembrados. Até hoje eles são exemplo para nós. Você olha para aquela galeria de heróis da fé, você fica admirado como aqueles homens, aquela prostituta Raabe, uma simples atitude, que parecesse uma coisa simples, de conservar em vida 2 espias. Ela entra para a galeria de heróis da fé, salva toda a sua família.
E você olha ali vários homens que você nem vê ser muito citado na Bíblia, mas por um ato de heroísmo, eles entraram na galeria de heróis da fé. Eu quero dizer para você, nessa oportunidade, aquela galeria, ela não se encerrou, ela não fechou. Os nomes que estão ali foram que ficaram biblicamente. Agora eu vencendo, o meu nome vai para a galeria de herói da fé. Você vencendo, o teu nome vai para a galeria de heroína, de herói da fé em Cristo Jesus. E você vai ser lembrado para a glória do Senhor. E Paulo diz o seguinte, portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem. Por isso que muitas vezes nós desfalecemos, desanimamos, que nossos olhos estão nas coisas que se veem. Mas devemos fixar os nossos olhos nas coisas que não se veem, que não são temporais, mas são eternas. Então Paulo diz isso aqui. Nós não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas que naquelas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, passa, mas as que não se veem são eternas. Fixe os seus olhos nas coisas que são eternas, meus amados, minhas amadas irmãs. Aquilo que te fortalece, que te renova. Numa vida eterna com Cristo Jesus, numa vida abundante nessa terra também. Primeira coisa eu tenho que buscar é a vida eterna com Cristo. Segundo lugar, eu tenho que buscar uma vida abundante, vida de paz, de alegria, de conquista, de vitórias nesse lugar, nesse mundo. Eu queria encerrar essa mensagem, nessa conclusão, dizendo para você, porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você tem noção desse Cristo que você tem crido nele, esse Deus que ele é um Deus soberano sobre a sua vida? Porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Entende bem uma coisa? Primeira coisa, você tem que ter certeza em quem você tem crido. E está certo, certa de que Deus tem guardado o seu depósito. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você está realmente fixando para a sua vida, não problemas, há vitórias para a sua vida, para a sua casa e a sua família. Que o Espírito Santo ele possa renovar a tua força. Se em algum momento você estava quase alcançando a sua vitória, como Soichiro Honda, por 3 ocasiões ele estava completamente convicto de que era o momento da vitória. De repente ele voltou a estaca zero. Teve que voltar para o colégio. Teve que reconstruir sua fábrica 2 vezes. Levou um não quando achava que seu projeto era um dos melhores. E aquele homem ele se reinventa. Ele vence. Entrou para a história. Esse homem ele entrou para a história. Você ouve a história da Honda hoje? Uma das maiores revendedoras de veículos, de motocicletas e tudo. Então eu quero que você entre para a história. Entre para a história como um vencedor, como uma vencedora. Não como aqueles 20 mil que voltaram, 22 mil que voltaram na primeira palavra de Gideão. Os outros 9.700 que voltaram, que não tinham nenhum propósito, não tinham objetivo naquela peleja. Mas seja como os 300 de Gideão. Entre para a história como um vencedor. Como aquela pessoa que tem um objetivo, algo a lutar e a ser conquistado para a sua vida, para a sua casa.
O meu desejo nessa oportunidade é que Cristo te abençoe. É que o Espírito Santo penetre na tua alma, no teu entendimento, no teu coração. E mude todos os teus pensamentos de desânimo, de fracasso, de frieza, de desistência. E possa, nessa oportunidade, seja tarde, dia, manhã, hora que você ouvir essa palavra, noite, que Ele possa dar aquela famosa injeção de ânimo, renovo espiritual, uma palavra na tua alma, no teu entendimento. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. E derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a paz eterna no seu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus.